Stuart Elliott fala que quando nós somos chamados a pregar, a gente tem que se vestir com a nossa melhor roupa. Então eu me esforço. Irmãos, um privilégio estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos novamente. Espero que o Senhor use a minha vida para edificação da igreja. Nós sabemos, irmãos, que Deus não é como o gênio da lâmpada do filme Aladim, embora muitos o tratem como se fosse, mas não é. A gente não pode esfregar a Bíblia, né, como se fosse ali o Aladim esfregando a lâmpada. Deus aparece e a gente faz ali então pedidos. Embora, de novo, muitas pessoas pensem isso de Deus, mas sabemos que não é assim. Mas se Deus aparecesse a você, assim como fez com Salomão, e lhe concedesse a graça de ter 2 desejos ou 2 pedidos que seriam atendidos prontamente, o que você iria pedir? Essa pergunta tem muitas respostas a depender do contexto em que estamos, né? Para quem está muito bem, a resposta pode ser uma. Para quem está numa UTI, no leito de morte, a resposta pode ser outra. E muitas vezes, meus irmãos, nós não sabemos o que pedir a Deus ou pedimos errado, porque nós achamos que as nossas orações, que o nosso momento com o Senhor tem a ver conosco. Nós achamos que nossas orações são feitas para nós. As nossas orações, meus irmãos, são feitas para Deus e a Deus. E o objetivo final de nossas orações, pasmem, não é que nossos desejos sejam atendidos, mas é que Deus seja glorificado. É que a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com esse pensamento, uma vez que a gente faz parte de uma sociedade humanista e a gente acha que, culturalmente, se acha que o homem é o centro do universo. Então a gente tende a achar que tudo está convergindo para o nosso benefício, que o mundo está girando a partir dos nossos desejos e vontades. É por isso que muitas pessoas se frustram quando alguma coisa dá errado, porque na cabeça delas tinha que dar certo. E muitas vezes a gente pega essa realidade de achar que nós somos o centro do universo e transportamos isso para a nossa intimidade com o Senhor. E nossas orações se tornam ali uma espécie de lista de objetivos que nós deveríamos cumprir, pedimos a Deus, e nós nutrimos ali uma relação que seja para a glória de Deus. E hoje nós vamos aprender, meus irmãos, então, que uma oração feita com sabedoria, ela deve ser uma oração que, em última instância, visa a glória de Deus. Provérbios, capítulo 30. É um texto bem curtinho e bem conhecido. Provérbios 30. Provérbios 30, do verso 7 até o verso 9 apenas. Amém? Todos acharam? Peço sua atenção na leitura. Diz assim o texto. Esperar que estou ouvindo um barulhinho de folha ainda. Esperar mais um pouquinho. Estamos quase lá. 30, verso 7. Diz assim o texto. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuses o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha eu furtar e profane o nome de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Peço que nesse momento o Senhor venha nos instruir, edificar nossas vidas, porque nós sequer, Senhor, sabemos orar como convém. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento a absorver, Deus, aquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar e que possamos sair daqui, Senhor, certos de que nossas orações devem
ter como fim último a Tua glória, o Teu louvor, e que nós sejamos edificados, Senhor, pela Tua palavra, e que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Provérbios, ele é comumente associado a Salomão. Muitos até dizem Provérbios de Salomão, mas curiosamente a porção que estamos lendo hoje não foi Salomão que escreveu, foi um sábio chamado Agur. Embora alguns defendam que Agur possa ser um pseudônimo de Salomão, mas essa interpretação perde sua força, já que lá no verso 1 desse mesmo capítulo, Agur vai mencionar quem é o seu pai, e também algumas diferenças de escrita enfraquecem essa interpretação de que Agur poderia ser então um pseudônimo de Salomão. Então, cremos que ele é de fato um outro autor, um outro sábio. Então, além disso, embora a gente saiba que Salomão tenha recebido da parte de Deus uma sabedoria extraordinária, uma sabedoria fora do comum, que o próprio Deus concede a ele, existiam outros sábios. Se você ler o texto de 1 Reis, capítulo 4, versos 29 a 34, você vai ver ali a ênfase, sim, na sabedoria de Salomão, mas você também vai encontrar nomes de outros sábios, ou seja, existiam outros homens dotados de sabedoria, e, portanto, Agur é um desses homens que compõe aqui o provérbio de número 30. E, irmãos, os provérbios são uma coletânea de palavras de sabedoria. Os provérbios têm um destaque muito especial no que diz respeito a conselhos práticos para a vida, dentre os outros livros de sabedoria. Os provérbios, em sua maioria, eles são bem objetivos, eles não são muito enigmáticos. A gente consegue ler e entender de pronto a mensagem que ele quer passar, a lição que ele quer passar para a gente. E nele, então, nós encontramos ilustrações de como criar filhos, de como edificar o casamento, na relação entre empregado e seu patrão, na fidelidade que deve ser prestada ao rei ou a alguma autoridade. Aprendemos sobre a honra ao pai e à mãe, sobre a diferença do tolo e do sábio, dentre outras muitas lições que temos no livro de Provérbios. Resumindo, meus irmãos, Provérbios é um guia para a vida do homem, para a vida do ser humano no mundo de Deus. Não é um livro de promessas, é um livro de conselhos de sabedoria, para que possamos viver bem. E, infelizmente, meus irmãos, por se tratar de um livro prático, por ser um livro que tem esse caráter prático, Provérbios, principalmente nos dias de hoje, tem sido tirado do contexto por muitos falsos mestres, a fim de propagar as suas mensagens de prosperidade, de vida bem-sucedida, de desempenho, esqueci a palavra, não vou lembrar agora, mas enfim, produtividade. Graças a Deus eu lembrei, senão eu nem consegui ficar. Mensagem de produtividade, se você abrir o YouTube e digitar ali Provérbios, é possível que dentre as mensagens de pastores apareça ali o nome de um coach ou outro, fazendo palestras com base em Provérbios. Mas, meus irmãos, embora Provérbios sofra desse mal e seja tirado do contexto por tantas pessoas, Provérbios também é palavra de Deus. E aqui a gente já entra no nosso contexto, uma vez que essa afirmação é feita pelo próprio Agur. Veja no versículo 5 que ele vai dizer, na parte A do verso: toda palavra de Deus é pura. Toda palavra de Deus. Ou seja, Provérbios também é a palavra de Deus. Além de ser uma advertência para nós, esse verso está aqui para nos lembrar de que Agur também foi inspirado por Deus para escrever suas palavras. Embora a sua sabedoria não seja tão elevada como a de Salomão, Agur também é um homem inspirado, e aquilo que lemos nos versos desse provérbio também é a palavra de Deus, também é texto inspirado. Porém, meus irmãos, muito diferente daquilo que se ouve por aí, onde os provérbios são tratados quase que como um mantra, que, se repetido várias vezes, vai fazer a sua vida mudar. Aqui a gente vai aprender, meus irmãos, com a oração de Agur, que é a oração de alguém que teme ao Senhor, e que essa oração, sim, é uma oração de um homem que quer ser bem-sucedido, não bem-sucedido como nós entendemos, mas como Deus entende. É a oração de um homem que não quer ser exposto a situações que o levem a profanar o santo nome de Deus, uma oração que visa a glória de Deus.
Então a oração começa com Agur dizendo: 2 coisas te peço, ó Deus, não recuses o meu pedido antes que eu morra. Agur começa então essa breve oração demonstrando um caráter emergente. Ele começa dizendo que vai apresentar 2 pedidos ao Senhor e demonstra intensidade nesses pedidos ao dizer: Senhor, não recuses o meu pedido. A causa para essa urgência parece ser uma morte iminente. Não é possível saber ao certo se Agur sofria com alguma doença terminal, se ele já era avançado em idade ou se a proximidade da morte é apenas uma causa natural e isso estava na sua mente. Fato é, meus irmãos, que ele começa o provérbio falando de um homem cansado. Se você voltar um pouquinho aí, lá no verso 1 ainda, ele vai dizer na parte B do verso: estou cansado, ó Deus, estou cansado, estou exausto. Então isso pode indicar que ele sim é um homem de idade avançada e que, portanto, se vê mais próximo da morte. E, meus irmãos, quanto mais o tempo passa, quanto mais velhos nós ficamos, eu fiquei mais velho recentemente, ontem o pastor ficou mais velho, apenas um pouco mais velho que eu. As nossas necessidades, aquilo que a gente precisa, vai se tornando um pouco mais claro. Aquilo que parecia, ser tão urgente, ser tão necessário quando a gente era mais jovem, com o passar do tempo, meus irmãos, a gente percebe que tudo isso era vaidade. E a gente vai notando e vai percebendo o que de fato importa na vida, o que de fato tem importância. Quanto mais velhos nós ficamos, meus irmãos, a nossa visão da vida real vai se tornando um pouco menos romântica e mais realista, e isso molda nossas necessidades. Suas necessidades de hoje não são as mesmas de quando você tinha 10 anos. Eu espero que não seja. E isso, meus irmãos, também afeta as nossas orações. Com o passar do tempo, nossas orações vão mudando, e é natural. Se você reparar uma criança orando, geralmente você vai ver ali uma série de pedidos inocentes. Crianças pedem bala para Deus, pedem que o Senhor abençoe o parquinho. Dificilmente você vai ver uma criança ali de 4, 5 anos quebrantada, arrependida pelos seus muitos pecados. É uma coisa mais difícil de se ver. Pelo menos os meus filhos estão bem longe disso aí. As crianças falam daquilo que lhes é próprio. Esses dias a gente estava orando, eu e Adam, e a oração é eu falo e ele repete, né? E aí a gente está orando para que o Senhor nos direcione, para que a gente se mude, para que a gente vá para uma casa maior. E aí a minha oração foi simples, para ele repetir, eu falei: Senhor, nos guie para uma casa nova. E aí ele disse: Senhor, nos guie para uma casa nova. Aí ele: papai, eu posso pedir um quintal? Eu falei: pode. A fé da criança é maravilhosa, né, irmãos? Então, a gente percebe que há uma pureza na criança. A nossa oração não é assim, nós somos mais objetivos. Para a gente, se a casa for maior, está ótimo. Tendo quintal ou não, está bom. Para a criança, não. Tem um caráter mais de detalhe, uma pureza. Porque a gente vai amadurecendo, irmãos, nós começamos a apresentar diante de Deus necessidades que parecem mais urgentes. Quando a gente vai amadurecendo, meus irmãos, muito mais do que um quintal, a gente deseja se ver livre de vícios, de pecados, de coisas que nos prendem ao passado. Essas coisas nos deixam muito mais angustiados do que um quintal. Quando a gente vai amadurecendo, meus irmãos, a gente percebe que existem coisas que não nos atrapalham no mundo físico, mas que corroem a nossa alma. E isso vai moldando nossas orações. Quando a gente tem filho, por exemplo, as necessidades dele se tornam mais necessidades do que as nossas. Quantas vezes a gente vai orar, ora pelos filhos e não oramos por nós mesmos? Assim acontece na oração de Agur. Fosse ele um homem idoso ou apenas um sábio homem, consciente da sua finitude, ciente da sua fragilidade e insignificância perante o Senhor, insignificância essa que fica clara nos versos 2 e 4 desse mesmo capítulo, ele resume tudo aquilo que ele poderia colocar diante de Deus em apenas 2 pedidos. São 2 pedidos que somente alguém cujo coração está em Deus pode fazer. Vamos examinar então esses 2 pedidos. O primeiro ele vai dizer, verso 8, parte A: afasta de mim
a falsidade e a mentira. No começo do provérbio, meus irmãos, nós vemos que Agur, ele era um homem que se considerava ignorante. Se você voltar mais um pouquinho aí de novo, você vai ver lá no verso 2 que ele vai dizer: porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Ele chama a si mesmo de estúpido. E além disso, ele era um homem aflito por não ter encontrado a sabedoria, algo que ele estava buscando. E no verso 5, verso que nós já lemos, Agur então aponta para a fonte do conhecimento da sabedoria, que é a palavra de Deus. O conhecimento e a sabedoria que ele tanto desejava, que ele tanto procurava, ele só encontrou na palavra de Deus. E por isso, mediante a esse discernimento, o primeiro pedido de Agur é que ele se afaste daquilo que é falso e mentiroso. Um pedido que tem efeito duplo, porque ele quer tanto ser livre das mentiras e falsidades proferidas a ele, tanto com as mentiras e falsidades que sejam direcionadas a ele. Essa é a única oração registrada no livro de Provérbios. Agur está prestes a escrever outras lições que serão registradas, outros provérbios práticos, tais como os outros. Se a gente olhar para o verso 6, que faz parte do nosso contexto, Agur vai dizer, meus irmãos, que aqueles que acrescentam alguma coisa à palavra de Deus, eles são encontrados diante de Deus como mentirosos. Portanto, uma vez que ele está prestes a escrever provérbios de sabedoria vinda de Deus, ele pede para o Senhor que o Senhor afaste dele a mentira. Estamos falando então de um homem que encontrou a fonte da sabedoria e da verdade em Deus e na sua palavra, e que agora pede que as suas palavras, aquilo que Agur vai dizer, esteja livre de mentiras e falsidades. Se você avançar na leitura desse mesmo provérbio, vai notar que muitos dos provérbios das palavras de Agur vão tratar da mentira e da falsidade. Ele fala, por exemplo, sobre não caluniar o servo diante do seu senhor, e a calúnia, ela se baseia na mentira. Fala sobre pessoas que são puras aos seus próprios olhos, mas que estão cheias de sujeira, ou seja, são pessoas falsas, hipócritas. Ele fala sobre a mulher adúltera que mente ao dizer que não fez nada de errado, uma pessoa que mais uma vez está mentindo, ou seja, Agur está apontando que o caminho do tolo é pavimentado com mentiras e falsidades, mas Agur também encontrou o caminho da verdade, que é a palavra de Deus. Portanto, seu primeiro pedido é para que o Senhor o livre de tudo aquilo que não é verdade. Ele pede, Senhor, me livra da mentira e da falsidade. E como nós precisamos fazer essa oração também, meus irmãos, vivemos numa época onde a mentira se tornou sofisticada. Ela tem até o nome em inglês, fake news. Lindo, né? Gourmetizaram até a mentira. As redes sociais, meus irmãos, por exemplo, elas estão cheias de mentira e falsidade. Elas nos incentivam a mostrar uma vida melhor do que realmente temos. As pessoas parecem que elas têm prazer na falsidade e não se envergonham mais disso. Elas não se envergonham de mostrar uma coisa que elas não são. Elas não têm vergonha de proferir palavras a respeito daquilo que elas mesmas não vivem. Vivemos num mundo dominado pela IA. Né? Eu falo com a Isabelle lá em casa que eu tenho sérias crises existenciais com esse negócio de IA. Porque, meus irmãos, é uma ferramenta maravilhosa e serve para muitas coisas, para muitos benefícios. Tem muitos benefícios essa ferramenta, mas, por outro lado, meus irmãos, ela é uma ferramenta que facilmente pode se tornar um instrumento de mentira e falsidade. Nossos netos vão olhar para nossas fotos, alteradas por IA, e vão ter lembranças de coisas que os avós nunca fizeram. Porque aquela foto é uma mentira, é uma foto falsa. Uma pregação feita por IA é uma pregação mentirosa, porque a máquina não tem um coração, a máquina não tem uma mente que pode servir ao Senhor. Um louvor feito por IA não é um louvor que glorifica a Deus, porque ele não foi feito pelo coração do homem, mas por uma máquina. Precisamos ter cuidado com essas coisas, meus irmãos, para que a gente não viva no mundo de falsidades e mentiras. Você percebe como é sutil? Como isso pode entrar no nosso dia a dia? E até mesmo, meus irmãos, na vida cristã,
Nós podemos cair na armadilha da falsidade, nós podemos aparentar uma espiritualidade que não possuímos. Quantas pessoas frequentam a igreja, cantam louvores, conhecem o linguajar cristão, conhecem textos bíblicos de cor, mas não são crentes fiéis a Deus. Tiago, em sua carta, faz um alerta sobre isso, dizendo: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. A pior mentira e falsidade, meus irmãos, é aquela que nós cometemos contra nós mesmos. Precisamos reavaliar quem somos diante de Deus para ver se não temos vivido uma fé fingida. E assim como alguns meus irmãos fazer essa oração: Senhor, afasta de mim a mentira e a falsidade. Antes de pedir prosperidade, sucesso ou qualquer outra coisa, Agur pede que o Senhor o livre da falsidade e da mentira. Afinal de contas, meus irmãos, uma vida sábia, ela não é construída sobre aparências, mas sobre a verdadeira, a verdade que está na palavra de Deus. Precisamos nos aproximar, meus irmãos, da verdade e deixar para trás a mentira e a falsidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: tudo o que for verdadeiro, que isso ocupe o vosso coração e a vossa mente. Não podemos nos encher de mentiras, meus irmãos. Precisamos nos encher da verdade. E a palavra de Deus, aquela que Agur diz que é pura, essa é a palavra da verdade. Então, meus irmãos, me parece razoável que, assim como Agur, nós peçamos a Deus que Ele afaste de nós a mentira e a falsidade. Então, vamos para o último pedido de Agur. E aqui, esse segundo pedido, a gente vai dividir ele em 3 partes. A gente vai examinar a questão da pobreza e a sua consequência, a questão da riqueza e sua consequência, e, por último, a questão do suprimento das necessidades. Então, primeiro, a questão da pobreza, onde Agur vai dizer: não me deis a pobreza, para não acontecer que empobrecido venha eu furtar e profane o nome de Deus. Para Agur, meus irmãos, o problema não é a falta, não é a pobreza em si, mas o que a necessidade pode levá-lo a fazer. Aqui, meus irmãos, não se trata de uma pobreza no sentido de ter pouco, certo? Aqui o sentido é de não ter nada. Porque quem tem pouco não precisa roubar. Só precisa roubar aquele que não tem nada, no sentido de aquele que está passando fome, que é o que Agur vai colocar aqui. É a pobreza de alguém que passa necessidade. Essa pobreza, meus irmãos, a pobreza de um necessitado, ela pode levar o homem a fazer coisas que desafiam a sua própria moralidade. O homem que sempre foi honesto, íntegro, ao passar por uma necessidade, ele pode se tornar um homem desonesto e corrupto para obter o mínimo. E ao passar, meus irmãos, por uma dessas provações, ao enfrentar um cenário de pobreza e necessidade, muitas pessoas se voltam contra o próprio Deus. Um exemplo clássico disso na palavra de Deus é o povo de Israel, quando estava no deserto, que mesmo tendo sido libertos pelo Senhor da sua condição de escravos, murmuravam no deserto contra Deus, porque eram peregrinos. Então você percebe que a necessidade, a aparente necessidade ou a necessidade, ela pode levar o homem a pecar contra Deus. O povo de Samaria, lá no circo assírio, você pode conferir lá em 2 Reis, tem um texto que narra, se não me engano, no capítulo 6, vai narrar ali que 2 mães fizeram combinado de uma cozinhar o seu filho num dia e a outra cozinhar no outro. Ou seja, mães que devoraram a carne dos seus próprios filhos, porque estavam no contexto de necessidade. O historiador Flávio Joséfo, ele testemunhou e documentou o terrível cerco romano a Jerusalém. E na sua obra, A Guerra dos Judeus, ele vai relatar uma situação muito parecida com uma mulher chamada Maria de Betesuba, que ela estava ali passando muita necessidade, uma fome extrema. Então ela chegou, essa fome levou ela à loucura, e ela matou seu próprio bebê, comeu metade e escondeu a outra metade. São exemplos fortes e dramáticos, meus irmãos, mas que servem para ilustrar o que a necessidade pode fazer com o homem.
a insanidade que a necessidade pode levar o homem a cometer. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, de desigualdade. E nós precisamos, meus irmãos, estar um pouco mais atentos àqueles que são necessitados. Porque a necessidade pode levar o homem a pecar contra Deus. Eu acredito, meus irmãos, que a maioria de nós que estamos aqui nunca passamos por uma necessidade extrema, como essas que mencionei. Ainda assim, meus irmãos, é possível que os momentos de necessidades e de pobreza nos assolem muitas vezes. E nesses momentos nós somos tentados a enveredar por caminhos pecaminosos. Talvez você nunca tenha chegado ao ponto de querer comer a carne de seu filho, eu espero que não. Mas talvez, no momento de necessidade, você se sentiu tentado a fazer uma aposta. As bets estão tão altas, né? Talvez você tenha sido tentado a fazer uma fezinha, como eles dizem. Talvez no seu momento de necessidade você se viu tentado a participar de um esquema de propina no seu trabalho para conseguir um dinheiro ilícito, um suborno. Está indo para casa sem ter o que levar para as crianças comerem. E naquele dia, bem na sua frente, cai a carteira de alguém cheia de dinheiro. O que fazer? Parece uma decisão muito fácil para quem está farto, mas para quem está com fome, isso pode levar o homem a pecar contra Deus. Então, meus irmãos, Agur muito sabiamente pede a Deus que não lhe dê a pobreza. Assim também, meus irmãos, precisamos orar para que o Senhor afaste de nós a pobreza e a necessidade. Não pela pobreza em si, meus irmãos, mas porque a pobreza pode nos levar a pecar contra Deus. Então a gente vai percebendo que a preocupação de Agur é a glória de Deus. Agur não diz, Senhor, não me dê a pobreza porque eu não quero passar fome. Não me dê a pobreza porque eu não quero perder o que eu tenho. Agur vai dizer, não me dê a pobreza para que eu não peque contra ti. É uma oração que visa a glória de Deus. Assim também, meus irmãos, nós devemos pedir a Deus que o Senhor afaste de nós a necessidade, para que a gente não chegue ao ponto de pecar contra Deus. E então ele vai falar sobre a riqueza. Ele diz, não me dê a riqueza para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? A riqueza, meus irmãos, assim como a pobreza, ela tem um potencial destrutivo no coração do homem enorme. Para Agur, o maior problema da riqueza é que ela pode gerar no ser humano a falsa sensação de independência de Deus. Assim, a pessoa tem toda a sua segurança e esperança e devoção nos seus bens. Mas, irmãos, ser rico não é para qualquer um. Ser rico não é fácil. Quer dizer, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Deve ser mais fácil que ser pobre. Mas ser rico não é para qualquer um, irmãos. Haja visto o número de pessoas que ganham na Mega Sena e empobrecem em poucos meses. Ser rico não é para qualquer um. E Agur, conhecendo bem o seu coração, ele confessa sua fraqueza ao pedir que o Senhor afaste dele a riqueza. E aqui, meus irmãos, só uma observação importante. Tal como a pobreza, que não é pecado em si, mas o que a pobreza pode nos levar a fazer, que é o pecado, a riqueza em si também não é um pecado. Inclusive, a história do cristianismo nos mostra homens e mulheres que eram ricos e foram grandes servos de Deus. A gente poderia mencionar, por exemplo, Jó, que está aqui pertinho de Provérbios, que era um homem de muitas posses e o próprio Deus vai dizer que ele era um homem reto e íntegro. A grande questão, meus irmãos, aqui é muito difícil. É muito difícil você encontrar alguém que tenha muito dinheiro, alguém que tenha contas bancárias enormes e tenha grandes mansões e grandes posses, e que essa pessoa não seja apegada àquilo que ela tem. Veja o exemplo clássico, meus irmãos, do jovem rico, que queria seguir a Jesus, que se apresenta ao Senhor dizendo, mestre, eu tenho observado a lei, quero te seguir. E Jesus fala para ele, olha, vende o que você tem, dá aos pobres e me siga. E o texto de Mateus vai dizer que ele foi embora triste. Por quê? Porque ele possuía muitas riquezas, ou seja, a tristeza dele está atrelada
aos seus bens. A medida, meus irmãos, para saber se um rico é um fiel servo de Deus, é a disposição que esse rico tem de abrir mão daquilo que ele tem. Foi o que aconteceu com Jó, que mesmo perdendo tudo, o capítulo 2, verso 10 vai dizer que ele não pecou contra Deus com os seus lábios. Foi o que aconteceu com Zaqueu, que após encontrar com Jesus, ele se mostrou disposto a abrir mão da metade daquilo que ele tinha e restituir aqueles a quem ele havia roubado. Um coração convertido, meus irmãos, se desapega dos bens materiais, se desapega do dinheiro, porque ele agora serve ao novo Senhor. E Agur não quer correr o risco de possuir riquezas e acabar sendo possuído por elas. Essa advertência, meus irmãos, já havia sido feita por Moisés lá atrás, nas leis, em Deuteronômio 8, 12 a 14, onde diz assim: não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem o seu gado, seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, que o coração de vocês se eleve e vocês se esqueçam do Senhor. Meus irmãos, se Deus é para nós apenas uma fonte de bens materiais, uma vez que nós estivermos fartos de bens, então não precisaremos mais de Deus. Talvez você que está aqui nessa noite não seja dono de grandes mansões ou carros de luxo. Talvez suas roupas não sejam das melhores marcas. Talvez o relógio que você use não seja do valor de um carro. Mas talvez você tenha uma vida muito confortável, a ponto de se esquecer do seu Deus. Muitas vezes, meus irmãos, está tudo bem nas nossas vidas, está tudo ótimo, a gente não está precisando de nada. E aí vem aquela proposta irresistível lá do trabalho para a gente ganhar mais. Tenha cuidado, meus irmãos. Tenha cuidado, porque Deus jamais vai querer dar a você aquilo que vai roubar o lugar de Deus no seu coração. Uma vez assim que Adão nasceu, um pouquinho depois que ele nasceu, eu estava no meu antigo trabalho, eu recebi uma proposta, porque eu anunciei que ia sair, eu recebi a proposta de receber, 4 vezes mais do que eu ganhava. E com uma criança pequena em casa, Deus está abrindo as portas, foi o que eu pensei. E orei, coloquei essa situação diante do Senhor. Falei: Senhor, se é da tua vontade, então que o Senhor me conduza para que eu continue nesse trabalho ou não. Se isso vai fazer mal para a minha caminhada da fé, se isso vai ser prejudicial para mim, que o Senhor afaste de mim. No dia seguinte, fui conversar com a minha supervisora, que se tornou uma grande amiga, e ela tinha feito algo semelhante ao que aconteceu comigo. Eu falei com ela: o que você acha? Você me aconselha a aceitar essa proposta? Ela falou: olha, é uma proposta muito boa, você vai ganhar muito bem, mas saiba que se você aceitar, você vai estar vendendo a sua alma para o diabo. Acho que a resposta veio, né? E aí eu fui conversar com o meu patrão e falei: eu não quero, obrigado. Mas eu confesso que às vezes eu me pego pensando: e se? E se eu tivesse aceitado aquela proposta, será que as coisas não estariam diferentes? Mas, meus irmãos, o Senhor tem me dado tanto, e eu não tenho falta de nada. O dinheiro deve ser o nosso servo, meus irmãos, e não nós, servos do dinheiro. Por isso, Agur faz o pedido mais sábio que o homem pode fazer a Deus quando o assunto é riqueza ou pobreza. Ele diz: dá-me o pão que me for necessário. Nem riqueza, nem pobreza. Agur pede o pão que é necessário. Aqui essa palavra é traduzida para nós como pão, que poderia também ser alimento ou uma porção de alimento. Ela não significa só o pão em si, mas tudo o que o Agur tiver necessidade. Sendo assim, o versículo poderia ser entendido como: dá-me tudo aquilo que me for necessário. E essa oração não é tão simples quanto parece, meus irmãos. Isso porque muitas vezes nós mesmos não somos capazes de discernir o que de fato precisamos.
o que é que de fato é uma necessidade para nós e o que é apenas vaidade. Isso está muito ligado com aquilo que a gente falou antes, que com o passar dos anos, as prioridades mudam, as necessidades mudam. Mesmo assim, quando oramos para que o Senhor nos dê aquilo que for necessário, nós não estamos apenas pedindo algo, mas também estamos confessando algo, que nossas vidas estão inteiramente nas mãos do Senhor. Estamos pedindo que Ele mesmo nos avalie e que Ele mesmo, com a avaliação dEle, nos dê aquilo que nós precisamos de fato. E essa é uma oração tão poderosa, meus irmãos, que quando os discípulos pedem que Jesus nos ensine como orar, o próprio Cristo toma as palavras de Agur e insere essas palavras em sua oração ao dizer: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E quem melhor, meus irmãos, do que Jesus, para nos servir de exemplo de alguém que se contenta com o pão de cada dia? Jesus, diferente de Agur, tinha todos os direitos de pedir riquezas e bens ao seu pai. Mas, ao contrário, meus irmãos, ele abriu mão da sua glória, nasceu em um lugar humilde, cresceu como alguém normal, sem privilégios e grandes posses. Durante seu ministério, ele sequer tinha onde reclinar a sua cabeça. E, mesmo assim, em tudo, ele foi fiel a Deus, fazendo a vontade do Pai. Não se apegou ao fato de ser igual a Deus para ostentar o seu poder, e em um dos seus momentos de maior necessidade, onde ele sentiu fome e foi tentado a usar o seu poder para transformar pedras em pão, ele não o fez. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sendo assim, meus irmãos, é seguro dizer que Jesus é o pão que tanto precisamos diariamente. Em João 6,35 ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Em outro momento, ao falar sobre nossas necessidades e preocupações, Jesus vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e aquilo que for necessário será acrescentado. Meus irmãos, vocês não estão vendo os pássaros nos céus? Vocês não veem os lírios do campo? Se Deus cuida deles, por que Ele não cuidaria de vocês? Por que Ele não cuidaria de mim? É que nós somos homens de pequena fé. O que mais você quer do Senhor, meu irmão e minha irmã, que Ele ainda não tenha te dado? A gente vive num mundo extremamente consumista e isso deturpou a imagem daquilo que nós precisamos. A maioria dos presentes aqui nessa noite, e eu me incluo nisso, já temos muito mais do que precisamos. Muito mais. Acontece que muitas vezes a gente vive como as filhas da sanguessuga, do verso 15. A gente vive dizendo: dá, dá. A gente só quer receber, a gente quer mais, a gente nunca está satisfeito. Nunca estamos saciados. Nosso guarda-roupa não está cheio o suficiente. Precisamos de um carro melhor. Precisamos de melhor isso, melhor aquilo. O que mais você quer de Deus que Ele ainda não tenha te dado? Essa questão da casa que eu coloquei antes, em dado momento isso me causou muita angústia. E, meus irmãos, não tem nada de errado. Assim, a gente não está sendo pressionado a sair de onde a gente está hoje. Não se trata disso. A grande questão é que, ainda mais a gente como pai da família, a gente quer ver as crianças crescendo num lugar espaçoso, que tem espaço para correr. A Zara adora correr. Então, são coisas que ocupam o meu coração e que me perturbam muitas vezes. E em uma das minhas orações eu disse: Senhor, eu estou angustiado. Eu estou angustiado. E, meus irmãos, Cristo trouxe ao meu coração a seguinte palavra: não se perturbe o vosso coração. Crê em Deus e crê também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, o Senhor preparou um lar na glória para mim. O que mais eu posso querer? Eu não preciso de nada. Se o Senhor me der, amém. Se não me der, amém.
Um dos nossos maiores erros, meus irmãos, é o pecado da antecipação carnal da glória futura. Ou seja, nós nos esquecemos de que existe uma vida, sim, gloriosa, reservada para cada um de nós, mas não é nessa vida. E assim nós muitas vezes desejamos antecipar a glória futura, querendo viver o paraíso enquanto estamos aqui na nossa carnalidade, na nossa vida temporária. Meus irmãos, não existe nada que possamos pedir ao Senhor hoje que amanhã não vai se tornar só mais uma coisa. Não existe nada que é velho hoje, que a gente consiga um novo amanhã, que depois de amanhã seja velho novamente. Tudo é vaidade, como vai dizer o próximo livro de Eclesiastes. A angústia de Agur, no fim das contas, meus irmãos, era o temor de profanar o nome de Deus na pobreza e na riqueza. A angústia dele era de ter uma vida que não convergisse em glória para Deus. E esse temor, meus irmãos, também deve preencher nossos corações. De maneira que a nossa única fonte de satisfação seja Cristo Jesus, o pão da vida. Porque Ele é o pão que nós tanto precisamos diariamente. Sendo assim, meus irmãos, eu desejo e oro que o Senhor não nos dê riqueza nem pobreza. Que o Senhor nos afaste da falsidade e da mentira, que o Senhor nos dê o pão que for necessário e que, acima de tudo, meu irmão e minha irmã, que nossas necessidades sejam supridas pela presença mais do que suficiente de Deus Pai, que nos alimenta por meio do Filho e que nos sustenta com o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui diante da Tua palavra. Palavra que fere, Senhor, nossos corações e que nos mostra, Senhor, o quanto carecemos de aprender para que possamos te servir mais e melhor. Queremos te pedir perdão, Senhor, por muitas vezes nos esquecer de que nossa vida, incluindo nossas orações, deve ter como fim último a glória do Senhor, a glória do Teu nome. Sendo assim, Senhor, eu te peço nessa noite, Pai, afasta de nós a pobreza, a necessidade, para que não venhamos, Senhor, a ser tentados e cair no pecado de transgredir a Tua lei e fazer algo que não é de acordo, Senhor, com a Tua palavra. Não nos dê também, Senhor, além do que precisamos, para que não sejamos arrogantes, não nos tornemos arrogantes, para que o nosso coração não se envaideça. Nos dê, Senhor, somente aquilo que de pronto possamos abrir mão, porque o nosso mundo não é aqui. A Tua palavra nos diz, Senhor, não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Antes, ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Nos faça lembrar, Senhor, diariamente, de que muito mais do que construir impérios nesse mundo, precisamos edificar nossa vida para que possamos ser levados à eternidade. Onde lá, sim, Senhor, teremos enxugado dos nossos olhos todas as lágrimas e viveremos uma vida plena com o Senhor. Afasta de nós, Senhor, a mentira, a falsidade. Não nos permita, Senhor, ser conduzidos por um sistema enganoso desse mundo, mas que possamos nos debruçar na Tua palavra, que é a verdade, e por ela, Senhor, ser guiados a viver uma vida que Te agrada. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ensine a viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.